Nós damos continuidade àquilo que nós estamos meditando desde a entrada de Jesus na Semana Santa, no Domingo de Ramos, quando ele passa por aquela porta, quando Jesus faz uma grande limpeza no templo, com o chicote, derrubando as mesas dos cambistas. O Senhor vai fazendo essa purificação no nosso coração também. Você lembra que ontem nós vimos duas figuras antagônicas. Uma figura foi a figura de uma mulher que havia sido liberta de 7 demônios. Uma mulher que era possessa por Satanás. E na Bíblia você sabe que 7 significa totalidade, plenitude. Ela era totalmente tomada pelo espírito das trevas. Uma mulher mundana, uma mulher vulgar, uma mulher que tinha tudo, mas não tinha nada, era vazia. E o encontro dela com Cristo exorcizou o seu coração, fez com que o seu coração fosse liberto, e a partir desse momento, ela se tornou uma mulher louca de amor por Jesus. Ela foi escolhida para ser a primeira testemunha da ressurreição. Coisa belíssima. Mas você ontem também viu que alguém ficou muito irritado com o ato de gratidão dessa mulher, com o ato de amor de derramar aquele perfume caro. E alguém foi tomado de ódio, de inveja. E alguém considerou, esse alguém você sabe que é Judas, que Jesus valia 10 vezes menos do que aquele perfume. Ele disse que o perfume valia 300 moedas de prata. E ele vende Jesus por 30. Você vai ver que na noite de ontem, Judas sente um ódio terrível por Madalena. E hoje, no evangelho deste dia, você vê Judas tomado por essa fúria. Na hora que recebe o corpo e o sangue do Senhor, Judas é tomado por Satanás. Na hora do maior ato de amor de Jesus, a Bíblia vai dizer, Satanás entrou nele. Uma grande beata da igreja, você sabe da devoção que eu tenho a essa beata portuguesa, Beata Alexandrina Maria, ela teve a visão do momento em que Jesus instituiu o sacramento do seu corpo, sangue, alma e divindade. Jesus irradiava amor, irradiava doçura, apaixonado de amor pelos seus, Jesus deu o seu corpo e o seu sangue. E a beata Alexandrina vai dizer, quando Jesus entrega a Judas esse corpo e sangue, Satanás entra em Judas. E Judas vai embora. Nesse momento que Judas vai embora, ele coloca o dedo e vomita o alimento sagrado do corpo e sangue do Senhor. Porque não dá para ficar ao mesmo tempo Satanás e Jesus no mesmo coração. Você entende o contraste? Você meditava ontem sobre Madalena, uma mulher que era possessa de muitos demônios e foi liberta pelo seu encontro com Jesus. Judas não teve um encontro com Jesus no interesse de querer sua salvação. Ao contrário, no evangelho de hoje você vai ver que Satanás entra nele. O inimigo de Deus toma posse, muito pior do que a possessão, como Maria Madalena antes, no passado, antes de conhecer Jesus, era possessa. Muito pior do que a possessão é quando uma pessoa faz aliança com o pecado. É muito pior do que estar possesso. Eu já conheci dezenas e dezenas, talvez centenas de pessoas que já foram possessas. E isso não é exagero, porque nós tínhamos evento todo ano com o Padre Rufus, e eram muitas pessoas que chegaram a esse estado de possessão, que foram libertas através deste homem de Deus. Que belo testemunho que a irmã Maria Raquel hoje nos deu. Que alegria, Padre, bem-vindo. Ver que essas dúvidas que o Senhor está tirando, não somente está esclarecendo o povo, mas está libertando, porque o Padre tem esclarecido e logo depois ele reza para que o povo seja liberto, e o povo tem sede de Deus. Então pessoas possessas, nós já vimos muitas serem libertas. A possessão não é o mais alto grau de maldade, mas é um grau de contaminação. Nem sempre uma pessoa que chega a esse grau está totalmente entregue ao inimigo. Existem motivos diversos para isso acontecer,
Maria Madalena, não sabemos exatamente o porquê, mas ela chegou a esse grau de degradação. Mas Judas é muito pior do que estar possesso. É ele ter feito uma aliança com o inimigo de Deus. É ele rejeitar Jesus no seu coração. Ontem, o ódio que Judas começou a sentir por Madalena, na verdade não era Judas. Já era o próprio demônio tomando conta do seu coração. O evangelho de hoje vai dizer que entrou. Se tornaram uma só coisa. Mas ontem, você vai ver que esse ódio dele já era o próprio inimigo, que olhava para Maria Madalena e via ali um verdadeiro ícone da misericórdia de Deus. Hoje eu quero te dizer que essa palavra misericórdia tem sido muito deturpada. O inimigo, Santa Faustina vai revelar, Jesus vai revelar a Santa Faustina, que o ódio maior do inimigo, a devoção que o inimigo mais odeia de todas, é a devoção da divina misericórdia. Porque ele odeia a Eucaristia, porque a Eucaristia é a misericórdia que vem nos salvar, porque ele odeia a Virgem Maria, porque ela é a mãe de misericórdia que vem trazer os piores pecadores, como você vai ouvir hoje, um testemunho de uma mulher que chegou a entrar no satanismo, e quando ela foi assassinar uma pessoa, a Virgem Maria a acolheu, e o milagre aconteceu. Por isso o demônio não odeia a intercessão dos santos, porque tudo isso, a Eucaristia, a confissão, a Virgem Maria, os santos, levam para uma só coisa, para a misericórdia. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Existe uma misericórdia infinita. Mas se Maria Madalena é um ícone que nos mostra a misericórdia, Judas também é um ícone que nos mostra que existe justiça para aqueles que não querem acolher a misericórdia de Deus. Eu quero te lembrar que Santa Maria Madalena, Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Judas não se arrependeu. Ele sentiu um mal-estar que a igreja chama de remorso. O remorso é um dom que Deus dá para sentir mal depois do pecado, para que aconteça logo em seguida a penitência, a reconciliação, o arrependimento, como Pedro, depois de negar Jesus. Mas Judas vai vender Jesus calculadamente por 30 moedas de prata. Maria Madalena, depois de ser perdoada e liberta, vai dedicar 30 anos da sua vida fazendo penitência lá no sul da França. Tem pessoas que disseram: irmão, o senhor está confundindo as coisas. Essa história de Maria Madalena junto com Lázaro e Marta ter ido para o sul da França, isso foi uma invenção dos pagãos, invenção daquele filme, daquele livro Código da Vinci, uma mentira de Dan Brown. Você está enganado. Muitas pessoas ficaram confusas por causa disso. Eu quero te dizer uma coisa: quem inventou isso não foi Dan Brown. Infelizmente, Dan Brown usou aquele livro infame e aquele filme ímpio, sujo, porco, onde profana a pessoa de Jesus e de Maria Madalena, algo nojento, algo que clama vingança dos céus. Deus tenha misericórdia da alma deste homem, que vai prestar contas sérias. Imagina se alguém fizesse um filme com a sua mãe, fazendo coisas impuras. Esse homem misturou lendas, misturou mentiras, misturou várias coisas para inventar um romance que confundiu a cabeça do povo. Só que quando ele coloca que Maria Madalena foi para o sul da França, ele vai usar de uma tradição que vários doutores da igreja já ensinavam. Isso não foi Dan Brown que inventou, não. Ele misturou a cabeça do povo, mas isso é tradição da igreja, né? Vários doutores da igreja, São Gregório Magno, Santo Tomás de Aquino, Santo Afonso Maria de Ligório, muitos doutores da igreja, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, ensinam a mesma coisa. Isso é tradição, são centenas de santos, muitos deles doutores da igreja, já acreditavam nisso. Maria Madalena dedicou 30 anos da sua vida. O seu amor era tão grande, o seu coração foi tão preenchido da alegria da salvação de Cristo. Uma mulher apaixonada por Jesus, ela sim fez aliança com Jesus. E ficou 30 anos, que para ela pareceram como 30 dias, fazendo penitência, meditando a paixão de Cristo e chorando por esse amor que foi derramado na sua alma. E hoje ela está entre os serafins no céu. Sim. Essa é a misericórdia de Deus. Uma mulher que chegou tão baixo,
foi elevada às alturas, porque ela se abriu à misericórdia de Deus. Sabe por que essas duas figuras são tão deturpadas? O inimigo odeia tanto Maria Madalena. Sabe por quê? Porque ela representa a misericórdia de Deus. E Judas representa que existe um castigo para aqueles que não se arrependem. Irmão, o senhor está enganado. A igreja não diz se Judas se condenou ou não. Eu quero te dizer já o que a igreja diz e o que a palavra de Deus nos ensina. Mas antes eu quero te dizer que essa devoção mais odiada pelo inimigo, ela é atacada principalmente de dois modos. Anota isso. Existem 6 pecados contra o Espírito Santo. Mas hoje eu só quero, na verdade é um só pecado contra o Espírito Santo que a igreja ensina, que se divide em 6 formas de você praticar. Porque o pecado contra o Espírito Santo nada mais é do que o pecado contra a misericórdia. Você não querer a misericórdia de Deus. Mas eu quero falar de 2 principais, que o inimigo mais tenta atacar a misericórdia de Deus, para que as pessoas entendam errado. A primeira se chama o pecado do desespero. Mas não é essa palavra desespero que você usa naturalmente, dizendo, meu Deus, estou desesperado. Não é isso. A palavra desespero, no sentido teológico, significa um coração que rejeitou a virtude da esperança no seu coração. Um coração que não acredita no céu, rejeitou a fé, e por isso não deseja o céu. Um coração que ama as coisas terrenas, se apegou tanto às coisas terrenas, que não deseja o céu, e por isso não quer o perdão de Deus, não quer se arrepender, não quer mudar de vida, porque para essa pessoa não existe o céu, para essa pessoa só existe o aqui e o agora, e esse foi o pecado de Judas. Ele amou tanto essa terra, os bens materiais, que ele nunca pensava no céu, ele não desejava o céu, ele não pedia a Deus a sua salvação. E no momento que ele cometeu o pecado mais infame, calculado, cheio de malícia e maldade, Judas vai desesperar da salvação. O que significa isso? Já que ele nunca quis se arrepender, já que ele não acreditava no perdão de Deus, porque ele não queria o céu, não acreditava no céu, quando ele cometeu o pecado, ele preferiu tirar sua própria vida do que ir como Pedro, pedir perdão a Jesus. Fazer penitência como Maria Madalena, que tinha pecado muito mais na sua vida pregressa. Mas ela ficou cheia de amor, 30 anos, vivendo o arrependimento. Judas não quis isso. Por que não? Por que Judas não quis esse arrependimento? Ele se abriu ao pecado contra o Espírito Santo, chamado pecado da desesperança. O desespero. A tradição da igreja vai dizer, o pecado que Judas cometeu depois de ter entregue Jesus foi pior do que o pecado de entregar Jesus. Foi não aceitar a misericórdia de Deus, porque o seu coração era orgulhoso. E ele durante toda a sua vida rejeitou essa misericórdia. No momento final, ele desesperou, não acreditou no perdão de Deus, porque não desejava verdadeiramente. Esse é um extremo. A pessoa não acredita que o seu pecado é maior que a misericórdia de Deus e não espera a misericórdia de Deus, não se arrepende por isso. O outro pecado contra o Espírito Santo é exatamente o contrário, o outro extremo, é a presunção. São aquelas pessoas que dizem assim, não, Deus é tão bom que Ele nunca vai condenar ninguém ao inferno. Deus é tão bom que eu posso pecar à vontade, que quando chegar a última hora eu digo, perdão Senhor, e eu vou para o céu. Esse é um pecado contra o Espírito Santo. São 2 formas diferentes de você rejeitar o perdão de Deus, de você não querer se arrepender. Judas foi pelo primeiro caminho, de desesperar, e hoje muitos querem dizer que Judas se salvou. Por quê? Porque dizem que Deus vai perdoar todo mundo. Dizem que o inferno não existe. Isso é doutrina da igreja. Isso é palavra de Deus. Nossa Senhora apareceu em Fátima para mostrar às crianças que o inferno existe. A igreja ensina a verdade. E Nossa Senhora disse, muitas pessoas estão indo para lá. Muitas.
Esse é o sentido principal da aparição de Fátima. Impedir que os seus filhos possam cair no inferno, porque essa é a maior de todas as dores de Jesus. É quando um filho amado seu escolhe o caminho da perdição. Eu quero meditar com você, meu irmão, minha irmã, como Judas. O que a igreja diz sobre Judas ter se condenado ou não? Eu quero meditar com você o que a palavra de Deus vai nos dizer. A igreja, ela tem a autoridade dada por Cristo para canonizar, para dizer quem está no céu. Mas, por exemplo, existia uma pessoa que a igreja nem precisou canonizar. Você sabe de quem eu estou falando? As irmãs e os irmãos sabem aqui? Quem foi que Jesus não precisou, a igreja não precisou canonizar? Quem? São Dimas, minha gente. A irmã fez só assim, ó. São Dimas. Porque foi Jesus que canonizou Dimas. Ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Mas todos os outros santos, a igreja disse com a autoridade que ela tem, o poder dado por Cristo. A igreja é viva e a igreja disse, este santo está no céu, Maria Madalena está no céu, está lá na lista do cânon da igreja. Está na lista daqueles que a igreja diz com certeza, com a autoridade de Cristo, esses estão no céu. Porém, a igreja não recebeu de Jesus a autoridade para dizer com a certeza quem está no inferno. Não foi essa a missão da igreja. Porém, como São Dimas, a igreja nem precisou canonizar, porque o próprio Cristo já disse que ele estaria naquele dia no céu. Também existem pessoas que não precisa a igreja dizer, até porque a igreja não tem essa missão de declarar quem está no inferno. Mas o próprio Jesus disse palavras que não se ouviu para outras pessoas. E Jesus vai dizer que quanto maior é o grau de proximidade de Deus, maior é o grau de pecado. Você vê quando Pilatos covardemente entrega Jesus? Pilatos vê que aquilo ali é inveja dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes. Pilatos tenta salvar Jesus de todo modo, mas quando os sacerdotes dizem, olha, nós vamos te denunciar para o imperador, porque esse homem disse que é rei. Pilatos viu que Jesus não queria ser um rei desse mundo. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Se fosse os meus súditos iriam me resgatar. O meu reino é o reino dos céus. Pilatos viu que Jesus não queria fazer uma rebelião, que Jesus não queria ser um rei terreno. E Pilatos tenta de todo jeito salvar. E quando Jesus fica calado, depois de flagelado, coroado de espinhos, todo ferido, sangrando, Pilatos diz, tu não me falas nada? Não sabes que eu tenho o poder de te libertar? E Jesus vai dizer, não terias poder nenhum, se não te fosse dado do céu. Porém, eu te digo, aqueles que me entregaram a ti, têm um pecado muito maior do que o seu. Existem algumas revelações que dizem que Pilatos, sim, passou por uma grande purificação, mas se salvou. Você vê que até a esposa dele sonhou com Jesus, dizendo, não faça nada a esse homem. Mas ele foi covarde. Ele tenta até lavar as mãos para dizer, não é minha culpa, vocês que estão escolhendo. Mas foi ele que tomou a decisão errada. Presta conta dos seus atos, sim. Porém, Pilatos, ninguém sabe se salvou ou não. Jesus disse que aqueles que entregaram a ele tinham culpa maior, os sacerdotes e os fariseus. E aquele que entregou aos sacerdotes e fariseus, que era muito mais íntimo de Jesus, esse tinha uma culpa muito maior. De Pilatos, Jesus não falou que ele seria condenado ao inferno. Porém, de Judas, Jesus falou, um de vós vai me trair. Todos perguntaram, serei eu, Senhor? Serei eu? E quando Judas pergunta, serei eu? Jesus diz, você está dizendo. Está profetizado porque o Pai sabia da sua escolha, mas o Pai não força ninguém a escolher o mal. Você está dizendo, serei eu. E em outro momento Jesus vai dizer, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser traído. Mas ai daquele por meio de quem o Filho do Homem for traído. É melhor que nunca tivesse vindo ao mundo, nunca tivesse nascido. Meus irmãos, se uma pessoa ficar 1 bilhão de anos no purgatório, ela vai para o céu. Valeria a pena ela ter nascido. De Judas, Jesus vai dizer, era melhor que ele nem tivesse nascido. A única forma de ser melhor que não tivesse nascido
é quando uma pessoa escolhe o inferno. Outra passagem bíblica muito forte é em João 17, quando Jesus vai dizer: Pai, eu te agradeço, porque eu não deixei perder nenhum daqueles que o Senhor me entregou, exceto Judas, o filho da perdição, para que se cumprisse as profecias. Não que Judas estivesse determinado de escolher o mal, mas Deus já sabia que Judas tinha um coração duro e queria escolher o mal. Jesus vai dizer: nenhum se perdeu, exceto, Jesus não vai chamar somente de Judas, o filho da perdição. O evangelho de hoje diz que Satanás entrou nele e se tornaram uma só coisa. E Jesus não vai dizer que ele se perdeu somente, não. Vai dizer: se perdeu o filho da perdição. Que palavra forte, meus irmãos. Se vocês acham que é pouco ainda o que eu estou dizendo, Jesus, o próprio São Pedro, vai dizer, na Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele vai dizer assim: Davi na Escritura anunciou acerca de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve o mesmo ministério. Ele caiu morto, de bruços, arrebentado pelo meio, espalhando-se pelo chão todas as suas vísceras. Dizem algumas revelações que quando ele se enforcou numa corda já meio podre, ali o seu corpo, imediatamente que ele morreu, começou uma putrefação muito mais rápida do que o normal. E o seu corpo se abriu ali, caiu no chão, dali daquela corda. Pedro vai dizer isso. Atos dos Apóstolos, versículo 19. O fato se tornou conhecido e de todos os habitantes de Jerusalém. Por isso aquele campo se chama na língua deles o campo de sangue. De fato, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e ainda que outro receba o seu encargo. E Pedro vai dizer isso de Judas: Senhor, tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes escolhestes para ocupar o lugar de Judas, que Judas abandonou para ir ao lugar que lhe cabia. Qual é esse lugar que Pedro está dizendo? Judas abandonou o trono dos céus. Tem uma passagem, se não me engano, em Mateus 19, que Pedro vai dizer: nós renunciamos tudo, mestre. E o que a gente vai ter? E Jesus disse: vão ter 12 tronos para vocês nos céus. Judas renunciou o seu lugar, o seu trono, para ir, diz aqui Pedro, para ir ao lugar que lhe cabia, o lugar de Judas. Que lugar é esse que lhe cabia? Pedro vai citar 2 salmos que fazem profecia de Judas. O que esses salmos vão dizer? Primeiro eu vou ler para você o salmo, uma partezinha do Salmo 55. Prepara o coração e anota, porque isso é muito forte. Em algumas Bíblias é 54, em algumas é 55. Olha o sentimento do coração de Jesus. Se fosse um inimigo que me insultasse, eu aguentaria. Se fosse um adversário que se levantasse contra mim, eu me esconderia dele. Mas és tu, meu companheiro, meu amigo íntimo, meu confidente. Uma doce amizade nos unia. Isso está na profecia. Na casa de Deus nós caminhávamos juntos, alegres. Que a morte caia sobre eles, que desçam vivos ao lugar dos mortos, pois a maldade mora com eles. Ana Catarina Emerick vai dizer que assim como alguns estão em corpo e alma no céu, Jesus e Maria, Judas já está antecipado com o seu corpo no inferno. Isso não é obrigatório acreditar, mas Jesus revelou isso a Ana Catarina Emerick. Vai dizer: a maldade mora com eles, para eles não há conversão, eles não têm temor de Deus. Cada um levanta a mão contra os seus amigos, violam as suas alianças. Mais macia que a manteiga é sua boca, mas no coração tem a guerra. Mais suave que o óleo suas palavras, mas são espadas afiadas. Entrega ao Senhor. Tu, Deus, os precipitarás no fundo dos abismos da morte. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias, mas eu confio no Senhor. Salmo 41:10 vai dizer: até o próprio amigo em quem eu confiava, que partilhava o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Salmo 68, o salmo que Pedro está citando aqui. A profecia sobre Judas, anota isso. Salmo 68, 69 em algumas Bíblias.
Torne-se sua mesa um laço para ele, uma armadilha para os seus amigos, que os seus olhos se escureçam para não mais ver, que os seus passos sejam sempre vacilantes. Despejai, Senhor, sobre eles a vossa cólera, e os atinja o fogo da vossa ira, que seja devastada a sua morada, e não haja quem habite em suas tendas, porque perseguiram a quem atingiste, e aumentaram a dor daquele a quem feriste. Deixai-os acumular falta sobre falta, e jamais por vós sejam reconhecidos como justos. Sejam riscados do livro dos vivos, e não se inscrevam seus nomes entre os justos. Olha que palavra forte, meus irmãos. Todas as profecias sobre Judas. E para terminar, Salmo 108, em algumas Bíblias 109. Porque contra mim se abriu boca ímpia e pérfida. Falam-me com palavras mentirosas, discursos odiosos me envolveram, e sem motivo me atacaram. Em resposta ao meu afeto, eles me acusaram. Eu, porém, orava. Eles pagaram-me o mal com o bem com o mal, e o amor com o ódio. Suscitai contra ele um ímpio, Senhor. Levante-se à sua direita um acusador. Acusador significa Satã em hebraico. Quando julgarem, ele saia condenado. E sem efeito o seu recurso, sejam abreviados os seus dias, e outro assuma o seu encargo, a profecia. Ninguém tenha misericórdia dele, que ele seja riscado da terra a sua lembrança, porque jamais pensou em ter misericórdia, mas perseguiu o pobre e desvalido, teve ódio mortal ao homem de coração abatido. Olha que palavra forte. Ele amou a maldição, que a maldição caia sobre ele. Ele recusou a bênção, que ela o abandone, seja coberto de maldição como de um manto, e que ela, a maldição, penetre em suas entranhas, como água se infiltra em seus ossos, como óleo. Seja-lhe como veste que a cobre, como um cinto que o cinja para sempre. Essa é a paga do Senhor, aqueles que me acusam, e que dizem o mal contra mim. Mas vós, Senhor, tratai-me segundo a vossa misericórdia. Irmão, por que tantas palavras tão duras? Meus irmãos, nós queremos que você entenda a maior de todas as dores do coração de Jesus: a perda de um amigo. Cada pessoa que vai ao inferno é como uma mãe que chora um filhinho seu que foi trucidado. O amor de Jesus por cada pessoa é muito mais do que uma mãe que tem o seu filho único e que vê esse seu filho sendo sequestrado, torturado, morto. A maior de todas as dores do coração de Jesus é a perda de um amigo. E eu quero te dizer que essa perda de Judas, você viu, não precisa mais eu te convencer, não foi a igreja que disse que Judas estava no inferno, foi o próprio Jesus. E as próprias profecias que Pedro diz que estão falando de Judas. Por isso eu quero te dizer uma coisa: a maior de todas as dores do coração de Jesus ainda está se repetindo hoje. Nas aparições da Virgem Maria, ela diz que são muitos filhos de Deus, muitos, que todos os dias estão escolhendo o mal e caindo no inferno. Ela diz que muitos podem ser salvos, muitos podem ser resgatados. E esse é o maior consolo que nós vamos dar ao coração de Jesus. Eu quero te dizer que amanhã será um dia muito especial. Amanhã será um dia de grande graça. Talvez você nunca tenha visto isso em lugar nenhum do mundo. Por quê? Porque é uma devoção que foi um pouco esquecida dentro da igreja. Hoje não é parte da liturgia. Antigamente era litúrgico, era obrigatório. Toda a igreja fazia na quarta-feira, o dia que Judas decidiu trair Jesus, fazia uma grande reparação. Amanhã nós faremos essa devoção, que se chama a liturgia das trevas. Como é o nome que nós chamamos, irmão Manuel? O ofício das trevas. Será um momento muito sublime, um momento que você vai consolar o coração de Jesus, pela traição de Judas, que ainda hoje acontece. Lembre-se que Judas era um bispo, era um apóstolo. Hoje nós já estamos introduzindo nesse mistério, mas amanhã faremos o ofício das trevas. Será um momento que você trará um grande consolo ao coração de Jesus.
Eu sei que você quer consolar o coração de Jesus pela traição de Judas. Por isso você vai assumir hoje o compromisso de amanhã trazer 10 pessoas para rezar com você o ofício das trevas. Se possível, junte na sua casa, família, outras pessoas da família, com devido cuidado, claro. Mas amanhã será um dia muito especial de tirar espinhos do coração de Jesus, de começarmos o Tríduo Santo, cheios do amor de Santa Maria Madalena, o amor que consola o coração do Mestre. O Evangelho de hoje diz que João encostava sua cabeça no coração de Jesus, e só para João, Jesus contou quem seria o traidor. Amanhã você vai reclinar o dia inteiro, meus irmãos. Claro que à noite terá esse ofício, que será um ofício reparador do coração de Deus. Mas o dia inteiro de amanhã nós estaremos juntos para verdadeiramente honrar a misericórdia do Senhor. Nós vamos agora ver junto com você um testemunho que vai mexer com o seu coração. Uma outra Madalena, como ontem nós vemos. Nós vamos ver um testemunho lindíssimo de uma pessoa que realmente essa sim é verdadeira misericórdia. Quando alguém se arrepende, não como Judas que rejeitou a misericórdia, mas como Madalena. Você vai ver agora algo extraordinário. Uma pessoa que tinha ódio no seu coração, uma pessoa que se envolveu com seitas e chegou a parar dentro do satanismo. E no satanismo pediram que ela assassinasse uma pessoa, para que ela recebesse poder do demônio. E quando essa mulher foi fazer esse mal, prepara o seu coração, porque através de Nossa Senhora, a misericórdia de Deus chegou na vida dela, e quer chegar na sua vida também. Irmã Ana Maria, queria pedir que ele desse a introdução, que ele acompanhou, fez toda a tradução, e está bem por dentro desse mistério. Eu saúdo a todos, e essa história é uma história forte, fortíssima, aliás, de conversão. Uma mulher que foi doada porque a sua mãe a rejeitou logo no início para um orfanato. Lá ela sofreu muito, e mesmo a família tendo a acolhido, uma família que a acolheu como filha adotiva, ela não sentiu o amor, e ela se afastou dessa família e viveu uma vida muito distante de Deus. Ela saiu de casa bem cedo e viveu uma vida distante de Deus, foi ganhar a vida, e a vida dela foi caminhando nessa distância, na certeza para ela de que Deus não existia. Até que ela conheceu um rapaz, e aí começa a nossa história que você vai ver agora. Do conhecimento que você teve do seu noivo Luca, como foi a sua experiência de amor, como foi a sua experiência de se preparar para casar? Conta pra gente o que aconteceu. Sim. Digamos que éramos dois opostos. Ele era o clássico rapaz que toda mãe queria para sua filha. Ele era perfeito, mas ele tinha um grande defeito. E qual defeito? Ele era um católico praticante. Católico praticante. A diferença de mim que não acreditava de jeito nenhum em nada. E depois as minhas histórias anteriores eram histórias de pega e joga fora. E eu agora estava tentando entender o que era que estava acontecendo comigo. E eu vivia com o meu trabalho. Eu sou cozinheira e a minha vida era de acordo com o tempo, o meu trabalho e tudo. E o encontro com Luca muda tudo. Porque com ele eu me sinto amada. Eu me sinto querida bem. Eu me sinto respeitada como mulher. A coisa inacreditável, que a diferença dos outros, com ele não queria me levar logo para a cama. E ainda eu me sinto ainda mais querida, ainda mais amada. A gente decidiu se casar, mas isso também fez com que ele ficasse suado, porque eu na igreja não queria entrar de jeito nenhum. E ele cansou até me convencer, porque ele me propôs esse matrimônio misto. Isso é, onde se existe a possibilidade de a ele, que recebe o sacramento, e eu não faço a comunhão e mantenho o meu credo de ser ateia. Isso se chama um matrimônio misto.
E com certeza eu perguntei, mas quanto custa esse casamento? E ele disse, não, não tem nada, você só precisa apresentar. Então foi fixada a data. E apenas eu com Lucas, a gente não casou, porque 4 dias antes do casamento ele morreu. E aquela raiva, aquela dor, a causa foi porque ele teve uma transfusão de sangue naquela época, naqueles anos difíceis, naquele famoso escândalo, e ele pegou AIDS e acabou morrendo. E assim, para mim, aquela dor, aquela raiva que você sente partir do estômago e sair lá para cima da cabeça, tudo junto. E eu me recordo do dia do funeral, eu estava na praia, caminhando, e eu ergui os meus olhos ao céu, e eu disse, Deus, se tu existe, eu te destruo. Mas se tu não existes, eu passarei a minha vida para dizer ao mundo que tu não existes. E eu comecei uma guerra contra Deus. Uma guerra contra Deus, com esse sentido de fragilidade, te levou até o reiki, não foi? Em que consiste isso tudo para que as pessoas tenham consciência disso que aconteceu? Bom, eu falo daquilo que foi a minha experiência, porque eu encontrei com essa pessoa, uma psicóloga, não, a psicóloga depois. No início, quando eu me aproximo do reiki, não era uma psicóloga. Foram vários passos, digamos assim. Eu estava mal, estava angustiada, não dormia à noite. Estava muito mal. E uma colega me propõe de ir em um apartamento onde tinham encontros de relaxamento. E assim, eu fui lá. Eu me lembro que falavam-se de anjos, mas eu não entendia nada. Depois disso, começaram a colocar as mãos sobre nós, a impor as mãos. E eu devo dizer uma coisa. A mim me parecia estar melhor. Uma coisa inacreditável. O primeiro impacto era esse. Parecia estar melhor, estar bem. Claro. Depois tinha, claro, um dinheiro que era pago por trás e que não era uma coisa muito limpa. Mas eu não sabia que eu estava entrando numa dependência. Eu não estava ficando liberta. Depois eles me davam uma pedra colorida e eu pensava, mas que mal pode fazer uma pedra? E eu me recordo que quando eu fui depois a um exorcista, e fui um bom tempo por um exorcista, essas pedras que me foram dadas, era uma pedra que se explodia enquanto eu recebi o exorcismo. Então eu achava que era inofensiva, mas de fato não era inofensiva. E eu percebia dessa ligação e me tornava uma mulher que não podia escolher. Era diferente, claro, da nossa fé cristã, da nossa fé em Deus, que é uma fé que, seguindo Jesus, a gente fica livre. E como é que você começou isso? Dali, eu recebi uma psicóloga porque eu não melhorava, eu não conseguia concentrar, não conseguia fazer outras coisas. E então, eu fui a essa pessoa. E ali você começa a praticar a hipnose, não é? Isso. E também ali, aumentava sempre. Não é que eu ia lá um dia por semana, depois 2, 3, 4. E eu não estava mais livre de nada, de decidir, nem como vestir, nem meus amigos, nada. Eu dependia totalmente dessa mulher, estava completamente dependente.
E aí, quando ia passando, toda essa manipulação, quanto tempo? 2 anos. 2 anos de lavagem. Do reiki até a pissa negra, do reiki até a primeira missa negra foi 1 ano. Mas era fácil enganar-me, porque eu fundamentalmente era uma pessoa frágil. Uma pessoa que sofreu na infância, o abandono, sofri a partida do Luca. Então foram tantas ocasiões de sofrimento. Quando uma pessoa é frágil, ela se torna frágil e quando chegamos num sábado à noite, como fosse a coisa mais normal do mundo, me foi comunicado que eu participaria de uma missa negra. E dali eu chamo como se fosse uma autoestrada mais rápida de descida para o inferno. Não, para mim era tudo normal. Eu penso que aquela noite de Natal de 96, quando me foi dito que eu poderia ter poder assim, então, eles eram muito espertos, porque eles agiram naquilo que podia me tocar. E eu fui convidada para ser uma sacerdotisa, para ter um poder sobre a vida de uma pessoa. A mim que levaram a vida do Lucas, eu poderia agora decidir sobre a vida de outra pessoa. Isso. A sede de poder que cada um tem. Quando me disseram isso, não é que eu disse o absurdo que tudo era normal para mim. Tudo se tornou normalidade para mim. E assim eu fui para Roma, dia 6 de janeiro de 97, na noite do dia 5 e 6 de janeiro. É muito importante essa informação. Na noite de 5 para o 6. Por que foi decidida essa noite? Porque tem uma explicação? Tem sim. Porque naquela noite é lembrado o mistério da revelação de Jesus aos mais distantes, a Epifania. E por que eu devia matar a Chiara nesse dia? Porque a Chiara, nessa época, cuidava de todas as pessoas que não conheciam o amor de Deus. E assim eu iria eliminá-la. Era, assim, uma cicatriz que eu faria na igreja. E assim eu parto decidida para fazer aquilo que eu queria fazer. Cheguei na porta da comunidade, uma porta pequena da comunidade, e lembro que eu toquei a campainha e eu estava segura daquilo que eu ia fazer, de matar aquela mulher. Eu toquei a campainha e a Chiara conta sempre isso, que naquele momento sentiu no coração que ela deveria abrir aquela porta, porque tem alguém que precisa de você. Ela abriu aquela porta e ela fez somente uma coisa. Ela me abraçou e me disse: minha filha, você está em casa. Aquele abraço mudou totalmente a minha vida. E você não conseguiu mais matá-la? Não consegui mais fazer nada. Eu não pensei mais em nada, absolutamente em nada. E lá se tornou a tua casa, a comunidade Novos Horizontes? Sim, lá tornou a minha casa. Claro, foi uma grande travessia, porque que não foi fácil. Uma coisa muito bonita que eu quero contar agora. Eu recordo que aquela noite, quando ela me levou no seu quarto, a Chiara, eu tive claro que se ela não tivesse me encontrado, eu teria matado a ela. E eu disse, bom, pelo menos a minha alma eu tenho que salvar. E por absurdo, isso aqui me ensinaram os satanistas. Eles me disseram,
que os católicos acreditam com todas as suas forças que através de um pedaço de pão consagrado está a salvação. E eu disse então para ela, se eles me encontrarem, eles me matam, mas pelo menos a minha alma eu posso salvar. Então eu disse, Chiara, se você me dá aquele disquinho branco, eu nem sei como é que se chamava, eu sei que eu me salvo. Ela disse, sim, mas primeiro você tem que se confessar. Chamaram um certo sacerdote, eu fui para me confessar, mas tinha um ponto importante. Eu não podia porque eu ia incorrer numa excomunhão, que eu era satanista. Esse era um problema. Se me encontravam, iam me matar e eu já tinha perdido. Mas graças a Deus, o Dom Salvador sabia o que fazer, ele escreveu com papel e caneta a minha história, contou para a Congregação para a Doutrina da Fé, e só 2 dias depois um certo cardeal Ratzinger me respondeu e disse, hoje a igreja está em festa, porque hoje um filho volta para casa. E com essa permissão especial, na noite de 27 de janeiro, com a Madre Teresa do lado, foi lá na igreja do Célio, do lado da Madre Teresa, que eu recebi o sacramento da confissão e depois da Eucaristia. E depois que você saiu, você teve repercussão daquele mundo satânico? Sim, não foi fácil. Eu mudei de casas em 365 dias diversas vezes. Nunca dormi na mesma cama no dia seguinte, sempre mudava. A cada vez eu mudava de casa. E depois disso eu sempre disse, Jesus, não sou eu que te escolhi, mas foi o Senhor que me escolheu. Então, o Senhor que tem que cuidar de mim agora, de me proteger. Eu fiz todo um percurso. Mas olha a beleza de Deus. Por que eu digo? Porque Ele não te violenta, Ele respeita os seus tempos. Ele é amor infinito. Se Ele quisesse você perfeito, Ele tinha feito perfeito. Para Ele bastaria fazer um estalo e Ele resolveria tudo. Mas Ele te quer todos os dias para decidir por Ele. Então, tem tempos que para nós são infinitamente longos, mas para Deus são importantes porque para a gente crescer. Para depois você entender por que coisas aconteceram com você. Porque eu fiz um período muito longo na comunidade Novos Horizontes. Mas depois começou uma inquietude dentro de mim, uma sadia inquietude. E eu comecei a sentir esse desejo de ir a Medjugorje e depois eu fui lá. Primeira vez em 2004, mas foi por obediência. Mas foi uma experiência muito bela, não foi? Exato, da presença de Nossa Senhora. Meu Deus, como é forte essa história, não é? Guerreiro e guerreira. Pensar que uma mulher chegou para matar a outra com um revólver na mão e foi recebida por um abraço. Aquele abraço que desarmou completamente. Essa mulher a quem ela ia matar é Chiara Mirante, a fundadora da comunidade Novos Horizontes, que tem também essa espiritualidade ligada à Rainha da Paz, ligada às aparições de Medjugorje. E aí ela fez essa caminhada e foi para Medjugorje. A história não acabou. Essa é a parte do início da conversão dela. E agora, num vídeo mais curtinho, nós vamos ver a experiência dela em Medjugorje, como Nossa Senhora resgatou essa filha perdida e reencontrou, trouxe ela de volta para o seio da igreja. Confere agora a segunda parte do encontro da misericórdia com ela, de Nossa Senhora como mãe, que vai atrás da Ângela para transformá-la de Ângela em Mariângela. Escuta só. Eu fui pela 1000ª vez renegada pela minha mãe natural. E aí eu tinha raiva, você sabe como é. E foi me aconselhado de andar em Medjugorje. E eu sou muito racional. E eu disse, uma mulher que aparece assim, para mim era meio estranho. E foi dito para mim que eu fosse lá, mas para andar nas minhas férias. Eu queria ir para uma montanha, passear. Eu queria ir para a praia, mas disse, não, você deve ir.
E o primeiro dia eu recordo que cheguei lá, fui andando pelos cafés para procurar um café italiano verdadeiro, não um café desses mais ralos, mas um café italiano forte. E depois, num dia, eu estava lá em Medjugorje e me propõem para andar para o programa noturno da igreja. E eu disse, bom, que programa é esse? Não, vamos lá, é um lugar aberto, tem a missa, tem o rosário. E eu disse, não, deixa eu voltar para Roma. E eu vou voltar para Roma sem estar bronzeada mesmo nas férias? Não, mas vou lá nesse programa noturno. Eu fui de bermuda, de chinelo, de Walkman, escutando, estava de férias. Onde é que você vai? Me perguntaram. Para o programa da tarde da paróquia. E essa minha amiga não disse nada, porque sabia que se dissesse eu ia voltar. E enquanto isso eu cheguei, lá estava aquele ambiente aberto, aquele prado, eu abri a minha esteira e deitei lá para pegar um solzinho da tarde. Uma cena meio cômica, assim. E passa a Mária, a vidente, que eu não conhecia, absolutamente. Passa a Mária e eu vejo que ela vai falar comigo, tiro um dos fones e aí ela me pergunta, o que você está fazendo aqui? E eu disse, bom, estou no programa da tarde aqui. E ela riu e disse, amanhã a aparição será no lugar aberto, está aberta a todos, por quê? Porque está aberta a todos porque começava o retiro mundial dos sacerdotes. E naquele momento em Medjugorje tinham 700 sacerdotes de todo o mundo. E então pediram para ela que todos queriam assistir a aparição e era aberta. Uma outra pessoa diria, sim, claro. E eu, o que eu disse? Tirei o outro fone e disse, Maria, eu digo agora, é Nossa Senhora que tem que vir até mim, não sou eu que vou até ela. E a Maria me coloca a mão nas costas e disse, você que tem muita necessidade dela. No outro dia, na parte da tarde, se torna esse momento da aparição. E essa amiga estava como essa viúva que insiste. Era 3 horas da tarde, ela fala, mas quando era 5h45, ela diz, vamos agora para lá. Claro que era impossível de chegar, porque estava cheio, super cheio. Era o dia do aniversário das aparições, não se podia entrar. E para mim, não, tranquilo. Tinha uma pedrinha, tinha uma planta, eu sentei na pedra, me apoiei na planta para poder ver o que ia acontecer. E do meu lado passa Maria Vidente de novo e fala, você vai dentro comigo. E eu disse, não, Maria, mas está cheio de gente, olha aí, como é que eu vou entrar? E ela disse, como? E ela disse, você vem comigo. E eu disse para ela, dentro ou fora, Nossa Senhora vem e deixa eu aqui pegar um ar fresco. E ela, como croata verdadeira, pegou nas minhas costas, levantou a minha roupa, me levantou literalmente e me pegou e me arrastou lá para dentro, para o local onde estava a aparição. Ali começou a rezar. E eu estava bem do lado dela de joelhos. E eu percebo a sua face muito luminosa enquanto Nossa Senhora aparece. E vejo que ela move os lábios. E me veio um pensamento não muito espiritual. Eu pensei, bom, Nossa Senhora será que fala em italiano ou em croata? Isso eu digo para dizer que eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo lá. Mas em um certo ponto alguma coisa aconteceu. Uma coisa maravilhosa. Eu comecei a sentir, antes de tudo, um calor. E depois, da ponta do cabelo à ponta do pé. Uma sensação dos braços que me abraçavam como uma criança, que me acolhiam como uma mãe. E depois, eu senti uma mão que me arrancava o coração para fora. Muita dor eu senti, mas imediatamente uma outra mão colocava um coração no lugar. Como um transplante de coração imediato. Belíssimo.
E daquele momento do transplante de coração, uma paz entrou dentro de mim. Daquele momento. Atenção. A dor não desapareceu. A dor se transformou. Daquele momento eu aprendi uma coisa, que para Jesus, a gente não precisa pedir a Ele para tirar a dor. É o tempo perdido. Jesus não vai tirar a dor, Ele vai transformar a dor. Eu aprendi que nunca mais eu devo pedir a Jesus para tirar a dor, porque Ele não quer tirar, mas Ele quer transformar. Acaba a aparição e Nossa Senhora faz aquilo que ela sempre faz. Explica para as pessoas o que aconteceu. E ela disse, bom, Nossa Senhora rezou por todas as pessoas, abençoou. Depois, com o microfone na mão, ela olhou para mim e disse, Nossa Senhora faz dela própria as dores que você traz no coração. E ela diz, agora ela é a sua mãe. E eu saí correndo. Imagina o que aconteceu, Maria foi atrás de mim. Imagina o que aconteceu com você. Isso, Maria correu e diz, vem, eu te dou alguma coisa para beber na minha casa. E eu fui na sua casa e fico lá. E digo para ela, Maria, mas você lá dentro a viu, mas eu não a vi. Mas eu descobri que eu tenho uma mãe que 24 horas está ao meu lado. E aí, por causa disso, você ficou muito ligado à Nossa Senhora. Sim. Não precisa de internet, não precisa de nada. Com Maria, basta um simples rosário nas mãos e ela te pega na mão. E o que Nossa Senhora te faz? Ela te leva a Jesus. Este é o objetivo dela. Ela não tem nada para si. Ela quer te levar para Jesus. Como um filho, ela te leva para Ele. E outra coisa eu descobri com Nossa Senhora. Diante da dor eu sempre fugi. E Maria estava lá sob a cruz. Estava lá. E agora, entende que diante de uma dor, eu não tenho que escapar, não tenho que fugir. Porque Jesus na cruz disse para sua mãe, mãe, eis o teu filho. E a João, eis a tua mãe. E depois ali a gente tem sempre o nosso encontro. Porque depois continua uma coisa muito bonita. Daquele momento, o discípulo a levou para a sua casa. E assim a mulher, Maria, é a mulher do movimento. Vai para sua prima, ela nunca fica parada. Ela, claro, teve que parir Jesus fora de Nazaré, sempre o movimento. Também na dor, não somos nós que temos que ir a Nossa Senhora, ela que vem até nós. Para mim é a coisa mais impressionante isso. Só eu junto com Nossa Senhora na dor. E esse foi um outro passo que eu dei.